Bom, vamos lá, começando o vídeo pela terceira vez. Meu nome é Marcos, moro no interior do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aqui, eu estou numa praça ao ar livre aqui. Eu acabei de sair de casa, são umas 10h40 e eu vim aqui gravar esse vídeo aqui pra vocês. E aqui eu quero falar pra vocês sobre a nossa maior limitação. Eu não tenho um apoio, eu não tenho um tripé aqui pra poder apoiar o celular. Eu vou tentar apoiar aqui alguma coisa que eu tiver aqui. Vamos ver se eu consigo deixar esse celular aqui parado. Seria uma maravilha pra mim. Pronto, fixado aí. Eu vou um pouquinho mais para trás, perfeito. Vocês estão vendo um pouco mais de baixo. É um ângulo pior para mim, eu preferiria um ângulo assim do que um ângulo assim, mas vamos lá. A gente conversa com outras pessoas, só que a gente faz isso de maneira automática. Ó, eu vou resumir para você. Eu li alguns livros muito interessantes sobre como funciona o cérebro e sobre comunicação, linguagem comportamental e enfim, sobre essas coisas. Eu tenho 19 anos, como eu já disse, e eu ando bastante estudando sobre isso e aplicando isso. Quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente está conversando com outra pessoa, o que está acontecendo é o nosso cérebro ter um pensamento, ele gerar um pensamento, ele é criado e baseado em conceitos. Vamos supor, o que é um isqueiro? Você vai pensar aí na sua casa, o que é um isqueiro? Você vai pensar dentro da sua cabeça. E o que vai acontecer? O seu cérebro vai gerar uma imagem, um pensamento do que é um isqueiro, através do seu conceito que você tem, baseado nos seus conhecimentos sobre o que é um isqueiro. Então, isso aqui você vai visualizar. Isso aqui é apenas uma versão do que ele poderia ser. Uma versão de um dos pensamentos, mas esse aqui é o real. Pensamentos são conceitos, conceitos são o que você tem. É assim que o seu cérebro funciona. Quando você está conversando com outra pessoa, o seu cérebro está naquele momento gerando um novo pensamento através dos seus conceitos e ele aparece dentro da sua cabeça, e quando você fala, a fala é a linguagem, a nossa ferramenta que a gente utiliza para transformar o nosso pensamento em algo compreensível. Você pega a imagem do isqueiro que eu tinha na minha cabeça, que eu sabia que ele era assim, mas que você não sabia. Essa imagem é gerada dentro da minha cabeça, eu falo ela. Só que ela é limitada, porque eu não consigo aplicar todos os conceitos possíveis de isqueiro que existem dentro da minha cabeça, apenas uma palavra. Então eu falo isqueiro, e você, através dos seus conceitos, vai gerar outra imagem, tá vendo? Nós estamos falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo objeto, só que enquanto ele está apenas na minha boca, enquanto eu estou apenas falando, ele está limitado a um único conceito. Bom, quando você está conversando com outra pessoa, vocês dois estão em sincronia cerebral. Os dois cérebros estão pensando da mesma forma e cada um vai acrescentando um pedaço novo do mesmo pensamento, dos mesmos conceitos. Quando você está conversando com alguém, se não houver essa sincronia de pensamentos, se você não falar isqueiro e a outra pessoa receber a mensagem isqueiro, a conversa não vai fluir. É por isso que tem algumas conversas que só não fluem, tem algumas vezes que você não está batendo porque vocês não entraram em sincronia conversa. E isso é muito louco, porque tem muita gente que não entende como essa barreira funciona, não entende que às vezes as vivências de uma pessoa, algum tipo de comportamento ou algo específico faz ela ter visões diferentes. E quando você lida com diversas pessoas diferentes, você aprende muitas das vezes a até mesmo simplificar o seu vocabulário, simplificar as suas ideias que você está tendo para ter uma compreensão melhor do outro lado. E isso é bastante interessante, sabe? Dar mais características, agregar mais coisas, tudo isso melhora a sua comunicação. Você se torna uma pessoa muito mais comunicativa. Você acrescentar detalhes e descrever melhor o que você está visualizando dentro da sua mente durante a conversa facilita muito a sua comunicação. E tem muita gente que não sabe disso, tá entendendo? Tem muita gente que vive uma comunicação limitada. E através disso você pode obter evoluções, obter resultados através de seu trabalho. Você vai ter benefícios tendo esta vantagem, tendo esta característica. Dentro do seu ciclo social, dentro das suas vivências e dentro das suas relações mais íntimas, seja elas de amizades ou amorosas, você vai ter maiores possibilidades. Já ouviu aquele ditado, fulano parece que nasceu para ser professor, parece que nasceu para ensinar? É porque ele consegue
transformar as palavras que saem da boca dele com descrições mais detalhadas do que ele está pensando, mas não é só sobre o que você está pensando, mas entender o estado que a outra pessoa com que você está conversando está. A partir do momento que você começa a observar o estado físico, o estado, entre aspas, visivelmente emocional, que você consegue visualizar da outra pessoa, antes de conversar com a pessoa, e você, através disso, fazer assimilações cerebrais para que a conversa flua melhor, porque você já tem mais características. Já aconteceu de você conversar com alguém e tá entendendo? Mas às vezes, se você alinhar os seus pensamentos mais parecidos com os pensamentos que ela possivelmente estaria tendo, como? Porra, vocês estão no mesmo ambiente, tá ligado? Se eu tô no mesmo ambiente que aquela pessoa pode estar tendo um pensamento sobre, sei lá, sobre a porra da mesa, como o celular tá apoiado. Tá entendendo? Aqui a gente tá tendo uma sincronia de pensamentos. Então, fica muito mais fácil você se comunicar com outras pessoas, você conseguir transmitir ideias. Observa o que ela está fazendo naquele momento. Isso facilita. Essa é a maior barreira da comunicação. Tem muita gente que fala, eu não consigo ensinar. Não é que você não consegue ensinar, é que você só não está prestando atenção o suficiente no que está acontecendo na situação. Isso é de uma maneira automática, sabe? Isso é... Eu não preciso me esforçar. Às vezes sim, na maioria das vezes sim, eu preciso me esforçar para que isso aconteça. Mas às vezes acontece de maneira natural e inconsciente. E é assim que você se torna um melhor comunicador, e é assim que você vence a maior barreira do ser humano, que é a barreira da linguagem. E a barreira da linguagem tem outra parte, porque aqui nós seguimos a ramificação da nossa barreira de linguagem através da fala. Mas existe uma outra barreira de linguagem que eu também vou abordar aqui nesse vídeo, porque hoje eu estou animado, hoje eu estou inspirado, que é a barreira da comunicação. Entre as línguas. Se você é um brasileiro médio, provavelmente você só fala o português. E se você é um brasileirinho médio premium, você fala algumas coisas de inglês, ou você até fala inglês porque você fez um cursinho pago pelos seus pais, né? Muito provavelmente, né? Brasileiro médio premium. Mas se você é uma pessoa fora da bolha, como muitas pessoas são e que ficam escondidas por aí, você descobriu que saber inglês é muito bom, não somente pelo que as pessoas dizem, mas porque você pode começar a estudar em inglês e consumir conteúdos em inglês. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você consegue agregar muito mais conhecimento e entender muito mais. Sabe, às vezes tem assuntos que estão sendo discutidos, tem até, vamos supor, se você é uma pessoa aí que também busca autodesenvolvimento, eu sou um garoto que busca muito autodesenvolvimento. Você pode ver, ó, 19 anos, rato de academia, curto muito, trabalho, porra, e gravo meus vídeos. Se você busca o autodesenvolvimento assim como eu, você provavelmente estuda muito, você gosta de estudar e você pesquisa coisas novas para estudar, e é muito mais fácil estudar em inglês. Eu sei que isso parece meio... tudo que existe em todas as línguas, tal, a barreira da... Não é, cara. Tipo assim, nesse exato momento, tem conteúdos, tem estudos feitos que estão somente em inglês, porque aquele é um país de primeiro mundo, aquelas pessoas têm acesso a tecnologias melhores e, consequentemente, a população, quando começa a evoluir entre si, quando as pessoas médias começam a desenvolver novas coisas, fazer novos estudos totalmente underground, isso não chega pra gente, a gente não fica sabendo disso, a gente só sabe quando alguém traz de lá. A gente só sabe quando passa na TV ou quando isso se torna algo completamente público. Agora, se você quer pesquisar um assunto sozinho e você quer pesquisar fontes, muitas vezes você não vai achar fontes em português, mesmo na internet, mesmo em Wikipédia. No máximo, a Wikipédia pode ter muitas coisas, mas é muito superficial. Às vezes você quer, por exemplo, um vídeo muito específico, de um conteúdo muito específico, que é importante para você naquele momento, e você não acha em português de jeito nenhum, porque o YouTube português não tem. Mas às vezes no YouTube inglês, no YouTube de outra língua, de outro país, com outras vivências, tem aquele mesmo conteúdo que você já está pensando em fazer. E isso é muito interessante, porque aprender o básico do inglês e do espanhol é muito libertador, porque você consegue, mesmo que você não entenda completamente, quando você assiste um conteúdo
básico sobre conhecimento em outra língua e você compreende a ideia principal, mesmo que você não compreenda todos os detalhes, isso é muito foda, isso é muito importante, porque é tempo economizado, sabe? Até se você for... Eu, por exemplo, cheguei ao ponto onde, quando eu, em alguns momentos, eu não sou um brasileiro médio, então eu não sou viciado na porra do scroll do Instagram, mas em alguns momentos que eu tiro pra ter o meu scroll do Instagram, aparece às vezes pra mim conteúdos em inglês e conteúdos em espanhol, e assim eu consigo ter um contexto maior social, sabe? Um contexto maior sobre o que está acontecendo fora, um contexto maior sobre o que está acontecendo em nosso país e também, sabe, o que está circulando pelo mundo, qual que é... É muito interessante, não é? Todo esse conhecimento, todas essas barreiras que estão dentro da linguagem da gente e que a gente não percebe, a gente só fala automaticamente, a gente só sai falando, a gente literalmente aprende sozinho a falar. Só que tudo isso está introduzido na nossa linguagem, tudo isso são coisas que podem ser aprendidas e desenvolvidas que você não encontra em qualquer lugar falando sobre. E é esse meu objetivo aqui, comunicar com vocês esses conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, peço desculpa aí qualquer coisa. O ambiente não está muito legal, como eu disse para vocês, eu estou aqui na praça. Eu estou do lado de uma avenida BR muito movimentada, na frente aqui de um supermercado muito louco, gravando um vídeo aqui pra vocês, porque eu tive esse pico de pensamentos e conhecimentos que eu queria pôr pra vocês aqui.